intromissão, foi perfeita as observações. Queridos amigos, companheiros de missão, de provas, de expiações, dessa tarefa que todos nós temos como seres humanos encarnados, espíritos aqui encarnados, na única e decisiva e definitiva objetividade da evolução. Eu primeiro queria agradecer, em nome desta casa, ao convite que a mim foi feito, em nome da diretoria, para citar Leonira, que é quem me faz normalmente os convites, a querida Eva, sempre simpática, sempre acolhedora, como impondo a essa casa esse ritmo, essa sensação. Agradecer ao infinito bem a maravilhosa harmonização, e eu tive o privilégio de ter um show deles particular, viu? Da última vez que aqui estive fazendo palestra, ainda estava no modo puramente, era eu ali, assistindo de camarote essa maravilhosa banda, viu? Não é grupo musical, não é banda mesmo, tá bom? Olha aí, Miguel. E parabéns, Miguel, pela belíssima... Eu fiquei arrepiado ouvindo essa última música. Ela é de uma sublimidade absurda. Parabéns. Amigos, hoje, quando eu recebi o convite para vir, em busca do tema, a gente vai falando em algumas casas, eu também faço palestra na própria federação, da qual eu sou voluntário, trabalhador, faço parte do corpo de trabalhadores daquela casa de tarefeiros. E a ideia de falar de Jesus e Kardec, o tema da noite, me veio pela força da expressão que esses nomes impõem a nós. Jesus como a personificação do amor e Kardec como a personificação da instrução. Não que ambos não tenham em si as duas características. É óbvio, Jesus é hors concurso. Tudo que ele prega, tudo que ele fala, tudo que ele faz, eu falo no verbo presente porque ele continua fazendo. Tudo que ele faz por nós está absolutamente imantado, absolutamente contextualizado nessas duas vertentes, nessas asas que nós precisamos desenvolver para alcançar as alturas das elevadas esferas espirituais que nos aguardam. Isso é fatalizado. Não é uma conjectura, não é um pensamento futuro, porque ele começa agora. É algo definido. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que habita os céus. Isso foi ele que disse imperiosamente, dizendo que nós seremos perfeitos. Quando? Hoje, amanhã? Talvez não. Ainda estamos a caminho de. Mas o mais maravilhoso de tudo é que o grande objetivo não é o ponto de chegada. Nós não vamos alcançar essa sublimidade, essa excelsitude que o próprio Cristo exemplificou enquanto aqui esteve, que nós vamos chegar a isso, somente depois da caminhada, e lá no ponto final é que nós vamos dizer, agora sim eu estou um ser completo. O mais maravilhoso de sentir é que a caminhada é o processo vitorioso. É o dia a dia, é a rotina, é o ponto a ponto. São os melindres, as discussões, as vitórias, as derrotas, as questões mais sublimes, mais nobres, há aquelas que nós escondemos, há aquelas que nós disfarçamos. Tudo isso faz parte do ser em evolução. E Jesus simboliza isso. O amor, meu amor, muito obrigado. O amor em excelsitude, na sua plena e máxima capacidade. E nós haveremos de pensar em algo ainda mais lindo. Eu acho que todo mundo que escuta uma palestra minha vai dizer, lá vem cá e falar de novo disso. Livro A Caminho da Luz, capítulo 1, quando é citada a reunião de Cristos. Vocês têm noção do que é isso, gente? Se nós imaginamos o Cristo como um ser excelso, tão gigante, em luminosidade, em amor, em expansão de bem, de infinito bem. Se imaginamos ele dessa forma, imaginem uma reunião de seres dessa dimensão. E essa criatura
de uma dimensão quase que inatingível. Quando eu digo quase, é porque ela é factível e possível para nós. Quase que inatingível, descer à terra, vestir-se da grosseira matéria que compõe o nosso corpo físico, colocar-se ao lado de seres ainda em muita dificuldade, com muito ódio, com muita ganância, com muito orgulho, com muito ego, sendo ele, o ego, aquela raiz, a matriz de todas as mazelas da humanidade. Então essa criatura veio até nós, postou-se materialmente, sofreu aquilo que nós causamos aos outros, não só ao Cristo. Para ele, talvez com um quê de crueldade, mas colocou-se entre nós como um comum, sem nunca ter sido. Mas a humildade desse ser nos colocou na mesma linha dele, para nos exemplificar em plenitude o que é amar. Sem desmerecer, sem ter preconceito, acolhendo, amando, facilitando-se, nunca fechando-se em si mesmo, nem na sua grandeza, nem na sua grandiosidade. Isso, na minha opinião, é a personificação do amor. Aquilo que de mais elevado nós podemos ter está em Jesus. Questão 625, tão bem discorrida em O Livro dos Espíritos. Aquele que nos serve de modelo e guia. De outro lado, não menos importante, mas óbvio, com a devida e relativa importância, porque nada se compara à grandiosidade do Cristo, nós temos um ser, uma criatura, um homem, um espírito, preparado na espiritualidade, em alguns textos que nós temos acesso, o irmão X, Humberto de Campos, em Boa Nova, e outros textos que comentam a grandiosidade de Kardec, quando preparava-se para vir à Terra, inclusive numa reunião celestial, junto com inúmeros espíritos de escol que dobravam-se, reverenciavam aquela criatura que ainda preparava-se para coabitar conosco, chegando na França, naquele século XIX. Antes disso, ele fez essa reunião onde estavam alguns seres encarnados, entre eles Napoleão Bonaparte, que preparava o território, o terreno europeu para a chegada de Kardec. Napoleão, foi um importante organizador das condições políticas que viriam a dar terreno à condição de Kardec chegar e apresentar a doutrina dos espíritos. Isso planejado no campo espiritual. Porém, a dificuldade de Napoleão em lidar com o poder, com a caneta, à época devia ser a pena, né? A gente hoje fala assim, quem tem a caneta do poder vale enquanto essa caneta tem tinta. Quando essa caneta, você tira essa caneta do poder, e a gente vê o exemplo aí claramente de muitos políticos, mas não só políticos, né? Diz o ditado popular assim, quer conhecer um homem ou mulher, né? Dê-lhe poder. Então, Napoleão Bonaparte perdeu-se em muito do que deveria vir fazer naquela França tão importante, centro do mundo, centro cultural do mundo, luz do mundo, né? Tão imitada em tantos outros continentes. Em sua questão cultural, perdeu-se nos aspectos morais e dessa forma desandou e culminou no seu fatídico final, em exílio, perdendo-se ao alcançar o posto máximo de imperador daquela que era a maior potência do mundo à época. Mas ele cumpriu um papel ainda importante. E naquela reunião celestial, chegava Kardec, o Hippolyte Léon Denis Arrivai, o que ainda viria a reencarnar naquela condição, e participou Napoleão Bonaparte, que já estava encarnado, em desdobramento, em sono, o seu espírito é trazido para aquela reunião. E nessa reunião, mostra-se a força, a grandeza do espírito daquele que viria a ser o druida Kardec, quando
apresentava o seu plano e era apresentado àqueles que ali estavam na reunião. Um ser, na minha opinião, que personifica o que é a instrução. Personifica o amor também, o amor à causa. Um homem cético, a princípio, cientista, um homem das letras, das ciências, que conhecia matemática, física, astronomia, anatomia, ensinava isso com propriedade. Discípulo de Pestalozzi, o pai da pedagogia moderna. E, ao fazer isso, ao apresentar isso ao mundo, não dele, e humildemente sempre afirmou, nada daqui é meu, eu sou um instrumento, né? Lembrando muito bem outro amigo nosso, ex-contemporâneo, a quem nós temos o prazer e a honra de termos convivido, mesmo, alguns aqui talvez tenham ido, alguns tenham chegado próximo dele, lá em ou Uberaba, ou Pedro Leopoldo, a época que ele ali vivia, talvez tenha conhecido ele pessoalmente. Mas mesmo à distância, mesmo aqui em João Pessoa, e ele lá em Uberaba, lá no interior de Minas, lá em Pedro Leopoldo, irradiava a sua grandiosidade, o seu amor, a sua instrução. Refiro-me, obviamente, a Chico Xavier, que também personifica esses aspectos. Talvez, no mundo inteiro, seja aquele que mais exemplifique a simplicidade e a humildade que aproxima, porque a gente tem que ter essa relatividade sempre colocada em questão. Aproxima-se daquilo que a gente pode dizer assim, um exemplo de Cristo. Eu não estou dizendo que Chico Xavier é Cristo ou que ele tem a mesma dimensão. Mas para nós, porque é tão difícil quando a gente fala assim, se o Cristo... Isso é uma questão, né? Você diz assim, olha, você quer saber se aquilo que você quer enfrentar, a problemática que você tem à frente, se aquilo é... Qual a minha postura em relação àquilo? Aí, normalmente diz assim, como será que o Cristo faria, né? Se ele aqui estivesse? Mas há pessoas, e com alguma razão, que dizem assim, gente, mas também Cristo... Aí você foi longe demais. Você querer se comparar com Cristo, né? Claro que ele saberia. Então, assim, como é que Chico Xavier reagiria? Porque é mais próximo de nós, né? É alguém que conviveu conosco na mesma época, somos contemporâneos dele. Então, esse exemplo de Chico lembra muito bem essas duas asas, porque ele teve exatamente essas duas asas. Ele tem, para falar mais corretamente, a asa da sabedoria e a asa do amor, da compaixão, da fraternidade. Porque a sabedoria do Chico não era uma sabedoria do intelecto, necessariamente, que essa é extremamente importante. Devemos investir na educação, no conhecimento, nos bancos das universidades, nas escolas fundamentais, nas escolas públicas, nas escolas privadas, aí vai na questão pedagógica, que é importante que nós saibamos nos expressar, saibamos lutar pela nossa cidadania, buscar os nossos direitos. Isso requer de nós intelecto. Não necessariamente sermos doutores, né? Mas sermos conhecedores do mundo em que vivemos, em seus aspectos de direito e de deveres. Isso é importante. Mas não é essa a instrução a que Kardec se referia. Não é essa a instrução que Chico tinha. Chico era quase um analfabeto, né? Apesar de ter mais de 500 obras, algumas discorrendo a respeito de temas absolutamente científicos, a formação dos planetas, a formação do orbe terreno. Essa frase linda, mais uma vez lá vem Caio com A Caminho da Luz, dizendo, das mãos augustas do Cristo, com a sua manipulação, desprende-se do Sol, desprende-se da estrela central do nosso sistema, uma grande parte de terra, de matéria, na verdade, de matéria que compõe a nossa estrela principal, e ao longo de milênios, isso foi sendo moldado por essas augustas mãos do Cristo, e apresentando e presenteando para nós o nosso laboratório, a nossa casa, a que nós muito mal cuidamos, chamado orbe terreno, o lindo e pequeno planeta azul. Então, nessa vertente de falarmos de amor e falarmos de instrução, me veio, Eva, a ideia de vir sem roteiro.
eu queria falar sobre algo que desse a conotação da instrução e do amor, sempre tendo esses dois ícones, esses dois seres que nos sirvam, além de inúmeros outros, obviamente. Mas eu imaginei ele sendo a personificação daquele que é o amor em tudo e daquele que é a instrução, a metodologia. Não fosse Kardec, nós não teríamos a facilidade que nós temos hoje para o entendimento de coisas que para muitos de nossos irmãos ainda são um quê de mistério. Ainda são situações abstratas, sem nenhum desrespeito ou desmérito ou demérito daqueles que têm esse nível de entendimento, né? Então, não fosse Kardec com a sua metodologia, com a sua forma clara de organizar as ideias que para ele foram passadas e que por ele chegaram até nós. Porque as respostas são muito inteligentes dos espíritos, algumas bem curtinhas, a 625, né? Quem é o modelo, para quem que nós devemos nos voltar quando buscarmos um modelo e guia para a humanidade? Vede Jesus. Essa é a resposta. Tão sucinta. E outras tão longas, tão profundas, termos científicos, formação orgânica, células, termos espirituais, reencarnação, né? Todos os aspectos que compõem, não a doutrina espírita, que compõem a condição humana, a condição espiritual. As leis imorredoras e imortais, as leis divinas, as leis naturais, a lei de progresso, a lei de amor, de justiça, de caridade, que rege não só o nosso orbe, que rege o multiverso, não é o universo mais. A própria ciência desfolha essas questões, né? Há camadas de universo. O que são camadas de universo que a ciência atesta e comprova? Aquele Stephen Hawking, se não me falha a memória, um grande cientista que desencarnou alguns anos atrás, no seu livro, se não me falha a memória também, falando aqui de improviso, lembrando, o universo na casca de uma noz, eu acho que é algo desse tipo, fala sobre isso, sobre as multidimensões do universo, do multiverso. O que são isso? O que é isso, senão as inúmeras e inúmeras incontáveis moradas da casa do Pai? Então, Kardec apresenta para nós essas questões de respostas inteligentíssimas, porque ele inteligentemente formulou as perguntas corretas. Não adiantaria, claro, não fosse Kardec, seria outro. A marcha da evolução da humanidade não depende de um, nem de uns, depende de todos. Então, alguém não cumpriu ali o seu papel, vai fazer outra coisa, vai resolver-se consigo, com a sua consciência, com a sua missão não cumprida, mas alguém assumirá o posto e o comando. Se não fosse Kardec, seria outro, não é? Então, não adiantaria nós termos esse conhecimento que os espíritos tiveram e terão para nos passar, se não houvesse aquele que soubesse perguntar, formular as coisas certas, corretamente, e muitas vezes quase que irritando, palavras minhas, viu gente? Não tem isso no livro dos Espíritos, não. Mas assim, tem hora que você faz a pergunta que eu mesmo faço, Kardec, pelo amor de Deus, né? De novo. Aí os Espíritos não respondem assim, nós não já lhe dissemos, como quem diz, meu filho, né? Para que isso? Mas para quê? É porque a nossa curiosidade exige isso. Nós somos seres em evolução, sedentos de evolução. Mas muitas vezes puxamos o freio de mão, apertamos o pé lá no freio, botamos os Flintstones, bota o pé para fora assim do carro para segurar, porque a gente tem até medo da evolução. Porque enfrentar e encarar a evolução é enfrentar a nós mesmos, as nossas mazelas, aquilo que nós ainda não estamos preparados para revelar. Chico Xavier dizia a respeito, num dia, numa visita a uma penitenciária, a um centro de detenção em Minas Gerais, onde ele pede inúmeras vezes ao diretor para que ele vá à ala mais perigosa que tinha, e o diretor reluta bastante para que deixasse ele entrar. Não pode sair, ninguém vai, nem nós, nem os carcereiros, né, o termo usado antigamente, hoje é agente penitenciário, se não me falha a memória. Os carcereiros, à época, dizem assim, nem eles vão em grupo, você vai querer entrar aí. E ele pediu
A espiritualidade fez com que aquele diretor entendesse e abriram as portas, e ele recebeu todos aqueles condenados pela justiça humana, um a um, em abraços e beijos. Homens grosseiros, machões, no sentido de dar um beijo no homem, isso é uma coisa impensável, né? E nós temos isso hoje ainda. Nós temos essas criaturas que se agarram a esses preconceitos tão antigos, tão milenares. Mas a Terra em regeneração vai mudando isso. E ele ali ia fazendo isso, ia recebendo e acolhendo a cada uma daquelas criaturas. E ele chegou a dizer, depois, em uma entrevista, sobre aquela visita, ele é perguntado o que é que ele achou, qual o sentimento. Ele fez assim: o melhor possível, eu estou entre irmãos aqui. Não há diferença entre eles e mim. A diferença que os faz hoje estar atrás das grades é porque o crime, o pecado, palavra muito comum, né, naquela condição que eles estavam ali, o crime cometido por eles foi descoberto. E os nossos ainda não. Porque nós temos crimes morais, se não crimes hediondos, aquele que leva à morte, enfim, mas nós pensamos maledicências, temos as vicissitudes, né? É muito bonito o Caio vir aqui falar com essa voz mansa, entoar o melhor possível, apesar de ser muito feia a voz, mas a gente tenta falar de forma educada, né? Conter as palavras e os ímpetos, e sair daqui, chegar ali fora e voltar a ser o Caio agressivo, que chega em casa e não dá atenção aos filhos, que não quer colaborar com as tarefas domésticas, porque é coisa de mulher. Aí é muito bom. São essas coisas que, quando nós nos deparamos de frente para o espelho e a gente olha o que é que está fazendo, a gente faz assim: opa, é a mesma coisa, Eva, que eu não me lembro quem disse essa frase, mas alguém que escreveu essa frase eu acho fantástica. Trate a sua família, os seus entes queridos, no seu mais íntimo recanto, como visitas. Porque quando chega uma visita: oi, você quer sentar? Né? Tá, fulano, pega uma água, deixa eu pegar uma água para você e tal. E às vezes você está em casa, a esposa está assim do lado, ou o marido, né? O companheiro, a companheira, aí faz assim: estou morrendo de sede, vai lá pegar. Né? Às vezes você vem da geladeira: bom, traz um copo d'água aqui para mim, aí eu passo pela geladeira, ih, amor, ficou para trás. Né? Isso eu estou falando da coisa mais banal, para não falar da agressividade, das questões morais, das questões sexuais, né, da imposição. Então, tudo isso é levado nesse caldo evolutivo que nós somos. Tudo isso é expresso em duas asas que a gente precisa desenvolver. A do amor, Jesus, em todos os seus ensinamentos. A da instrução, Kardec. Aí eu parei ali a bolsa e tirei meio escondido, porque se eu saísse com isso que eu vou botar aqui, todo mundo ia dizer: pronto, vamos sair daqui de meia-noite. Porque eu trouxe 4 livros. Eu vou ler a metade de cada um para vocês agora. Não. O que é que acontece com esses 4 livros, Eva? E por que é que eu os trouxe? Óbvio, eu podia ter tirado a parte que eu queria, imprimir. Alguns deles eu já tenho memorizado, podia só citá-los, sem um roteiro. Mas eu quis trazer para até mostrar os livros e falar também de algo que eu defendo muito, que beneficia inclusive esta casa, que é a instrução pelo livro. E eu trouxe esses 4 livros porque cada um deles tem aspectos de amor e de instrução. Em algumas citações, óbvio, eu não vou lê-las todas, o tempo não permite. Mas apresentar esse material que consta do projeto Clube do Livro, que o Viana de Carvalho é adeso, que é um projeto que foi gestado na Federação Espírita Paraibana, mas que não é da Federação Espírita Paraibana, é do Movimento Espírita Paraibano. É em prol das casas. Não existe movimento forte sem casas fortalecidas. E é um projeto que faz com que você, em associação, você se associa, paga uma mensalidade, que é o valor menor do que o preço do livro de capa, que você compraria na livraria, e você todo mês recebe um livro. Para adulto, para infantil e para juvenil. As 3 faixas etárias contempladas ali.
A propaganda do Clube do Livro é só essa, não vou ficar falando dele agora mais não, tá? Mas vale a pena porque a contribuição, a sua mensalidade, a maior parte dela, adivinha, fica na casa. Em que casa? Na casa que eu escolho contribuir para o Clube do Livro. Que pode ser qualquer uma. Eu posso morar aqui em João Pessoa, mas tenho laços afetivos com uma casa lá em Cajazeiras. E eu posso escolher pagar a minha mensalidade e a minha parcela do Clube do Livro ir para lá. Então, mensalmente, a casa recebe isso. O Viana de Carvalho faz parte. Procurem a direção do Viana de Carvalho, para quem não se associou ainda, e busquem como é que funciona, quais são os livros. E aí eu trouxe um chamado Linguagem do Coração, foi o primeiro livro adulto, para a categoria adulta, que foi distribuído, foi em agosto. Porque esse livro, ele traz citações a respeito do que eu vou falar, do que eu estou falando. Tem um capítulo aqui, o capítulo 8º, esse livro é de Vinícius Lima Lousada, um autor gaúcho, que nós tivemos a honra e o prazer de entrevistá-lo, porque o Clube do Livro tem um programa, sempre no último sábado de cada mês, referente ao livro do mês anterior, porque você recebe o livro agora, e no último sábado do mês seguinte, para dar tempo de você ler o livro, nós temos uma live, num programa no YouTube, que eu apresento, junto com Paulo Iocanã, fomos nós que trouxemos o Clube do Livro para cá, com o autor. É um bate-papo, uma entrevista, né? Porque aí você tem a oportunidade de falar com o autor sobre o que é o livro, como foi e tal. Amanhã, por sinal, nós teremos Haroldo Dutra Dias. Amanhã é com o livro dele, Vida, Somos Muitos, Somos Um. Amanhã às 19 horas. Esse livro tem um capítulo, o 8º, que ele fala exatamente isso, e não foi baseado nesse capítulo que eu resolvi falar o tema de hoje. Vai ser no YouTube da Federação, na Federação, na TV7, na Rai TV, tá? 19 horas. Eu vou mandar para vocês o material, o link, enfim, que aí vocês fazem divulgação para quem quiser acompanhar. Vale muito a pena. Amanhã é com Haroldo, tá? Esse livro, em seu capítulo 8º, Amor e Instrução, ele tem uma frase, uma que todos conhecem. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros, na mesma medida. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amado ou amor uns aos outros, na mesma medida que ele. E o autor diz assim, observemos que, sendo Jesus um espírito puro, ele não sofria a influência que sofremos, especialmente no tocante às más paixões. Porque ele cita nesse capítulo a escala espírita. Isso é instrução. Kardec trouxe a escala espírita a partir da questão 100, na questão 100 do Livro dos Espíritos, demonstrando toda a evolução dos espíritos, daqueles mais embrutecidos até os espíritos puros, de alta escola. Jesus faz parte dessa pleiade de espíritos, portanto, não vinculado a essa problemática, tanto que ele veio, passou por tudo que passou, que nós causamos, e não se misturou. Veja o que eu estou dizendo, parece um paradoxo. Jesus andou no meio de muitos, com todos, abraçou, beijou, esteve com todos, sem exceção, de qualquer religião, de qualquer crença, de qualquer gênero, de qualquer etnia, de qualquer raça, ele esteve com todos, mas não se misturou nas questões das paixões, porque isso não lhe tocava, não lhe atingia. O ódio, o orgulho, a ganância, a maledicência, a vicissitude, ele sentia isso com muita tristeza, porque ele aqui veio para exatamente exemplificar como vencermos isso, mas não foi contaminado por isso, pelo seu nível de amor, a ponto de, no ato ápice da questão, na cruz, no madeiro infame, pede ao Pai que nos perdoe pelo que nós fizemos. Muito mais pela ignorância, porque eles não são maus, Senhor. São ignorantes, são crianças, e que precisam de mim a guiar-lhes. Então, esse livro, Linguagem do Coração, Educação dos Sentimentos e Cultura de Paz, trata disso. O autor fala
que ele começou a observar como colocar Jesus, aí são palavras minhas, mas captei isso da sua entrevista, como colocar Jesus, o amor, a instrução no seio familiar, mudando o tom de voz com os filhos, praticando a comunicação não violenta, aquela que Gandhi tão bem exemplificou. Venceu o império inglês, libertando a Índia através da não violência. Então, esse livro tem capítulos inúmeros que falam disso, da linguagem do coração, que é uma forma de falar da comunicação não violenta. Nossa, falei não violenta, o microfone pulou em cima de mim. Espiritismo em Revista, um livro de Fabian de Souza, também gaúcho, traz o aspecto absolutamente instrutivo de Kardec. O primeiro, sem que nós quiséssemos articular isso, tá? Eu não combinei os livros do Clube do Livro para dizer assim, olha, lá no dia 26, hoje 25, de novembro eu vou fazer uma palestra no Viana do Carvalho que eu quero falar sobre os livros. Não, não foi isso não. Mas esse livro traz aspectos exatamente sobre a metodologia, traz Kardec na Revista Espírita, que é o maior laboratório que Kardec podia ter. É o grupo de WhatsApp de Kardec da época. Ele conversava com as inúmeras e distantes comunidades que passavam a conhecer a doutrina espírita através de cartas, um meio de comunicação comum à época, e buscava as experiências que aconteciam. Reconduzia seus estudos, um homem cético que dobrou-se à inteligência de mesas que respondiam inteligentemente às questões. Óbvio, não eram as mesas que respondiam, eram os seres que conduziam o fenômeno. E ele, sem preocupar-se com o fenômeno em si, com a brincadeira que muitos assim encaravam nos teatros, cobrando para ver aquilo, muitos fraudando o fenômeno, porque aquilo virou uma febre, era um circo. Kardec preocupava-se com o teor do que estava por trás. Que inteligência é essa que faz a resposta vir? Isso é coisa de homens. Mas se eu não estou os vendo, onde estão esses homens e mulheres? Em outro plano da vida. E isso despertou nele o interesse na pesquisa aprofundada, a ponto de mudar de nome, receber o cognome, por uma indicação de quem ele era, de um druida, foi a época das Galhas. Allan Kardec assumiu esse nome, e daí para frente todos nós conhecemos a história. Espiritismo em Revista traz esse contexto. Para quem quer aprofundar-se no conhecimento ou despertar o interesse em ler a matéria constante da Revista Espírita, nas suas edições de 58 a 69, quando Kardec desencarna, o Fabian de Souza traz esse aspecto. Então, eu tenho um livro que fala do aspecto do amor e um que fala do aspecto da instrução. Por isso que eu disse, eu vou levar esses livros, porque encadeou-se tudo, sem roteiro. Não estou aqui, não trouxe nada ali organizado para falar, mas eu acho que o tema cabe falar sobre isso. E os livros seguintes são os aspectos que eu falei no início, é a rotina, é o dia a dia, porque nós temos a necessidade absoluta de tirar Jesus do merecido, porém não necessário, pedestal que muitos o colocam. Não desmerecendo a sua grandiosidade, é óbvio. Sabe aquela história que você deve colocar a luz, colocar a chama, colocar o candeeiro no mais alto local da casa para que ela ilumine, não debaixo do alqueire. Não é assim? Jesus deve estar no mais alto dos cumes, a iluminar o orbe para todos nós. Mas ele mesmo não quer que nós o coloquemos lá e o deixemos para a contemplação. Ah, Jesus é maravilhoso. E aí eu esculhambo, olho para Jesus, Senhor, Jesus, graças a Deus, e me viro, e sou outra pessoa. A gente precisa tirar ele de lá e colocar ele dentro do nosso coração. Porque nessa condição, ele dentro de nós vamos literalmente iluminarmos-nos e dar luz àqueles que estão conosco.
aí eu não vou ter as trevas que me encobrem as mazelas do meu dia a dia. Isso é fácil? Nunca foi, nem será. Porque nós somos seres ainda muito atrasados nos aspectos morais. A inteligência, a ciência avança a passos enormes. Gente, há pouco tempo atrás, celular era algo dos Jetsons. Alguém lembra aqui daquele desenho animado dos Jetsons? E eu acho maravilhoso, porque na mesma época, eu era fã dos dois, eu estou entregando a idade aqui, mas vamos lá, esquece. Tinha os Jetsons e tinha os Flintstones. Um era na idade da... Rapaz, eu vou... Um era na idade da pedra, né? Era o dinossauro, o guindaste, né? do Fred Flintstone, né? O carro, ele botava o pé para frear, para correr. E no mesmo período passava os Jetsons, que era um visionário, recebendo intuições espirituais, eu não tenho a menor dúvida, mediunicamente, eu acho que aquilo era o Hanna-Barbera, né? Era Hanna e Barbera, eram dois autores que formavam o grupo de produção chamado Hanna-Barbera. Eles estavam mediunizados quando fizeram esse filme, esse desenho. Por quê? É uma projeção do que nós temos hoje, gente. Hoje já se fala em carro voando, hoje nós temos drones, hoje nós temos celular, tablets, enfim, tudo que os Jetsons tinham ali, que a gente achava, isso nunca vai acontecer, temos hoje. Então, a ciência avança, a tecnologia avança, o relógio avança, me falta 2 minutos, mas nós ainda estamos capengas no aspecto moral. A gente não consegue acompanhar muito bem isso. Muitas vezes fazemos uso, e eu falo isso, não é apontando não, viu? Quando eu estou apontando aquela história, né? Eu estou apontando para você, mas tem 3 dedos aqui apontando para mim, né? A gente faz mau uso dessa ciência, dessa tecnologia. O que é que eu olho na internet? Qual o tempo que eu perco em redes sociais, quando eu poderia estar me edificando com uma leitura, com a doação de sangue? Doando amor, doando esse sangue, esse líquido, que é o amor em forma de plasma, que nos dá vida, que nos sustenta. Então nós precisamos evoluir também nesse aspecto. Por isso que esses livros trazem essa questão, coincidentemente, eu não acredito em coincidência, os 2 primeiros falam do amor e falam da instrução. E os seguintes, o livro do mês de outubro e o mês de novembro, o de Haroldo fala da vida, dos aspectos cotidianos, rotineiros, das inter-relações, de como nós somos conosco mesmo e com quem nos cerca. E o desse mês de novembro, é de Raul Teixeira, o querido Raul Teixeira, que nós vamos estar também no final de dezembro, não no último final de semana, porque é Natal, no final 18 a gente vai estar, não com ele, porque ele não tem condições de falar muito tempo ainda pelo processo que ele passou, né? Mas a ideia é que ele grave esquetes ali, ele grave alguns vídeos, ele já concordou, e aí a gente vai ter uma outra convidada que conhece muito bem ele a falar sobre essa obra. E para encerrar, eu queria encerrar, e ele fala sobre Vida e Valores, que é um programa que ele fazia à época que estava podendo fazer, né, fisicamente bem, e que são vários temas, então cada capítulo são temas que ele aborda. E entre eles, veja só, querida, eu vou buscar aqui, eu não vou nem dizer o que é, porque para criar aquela expectativa, né, que a gente sempre tem que fazer isso. Gera aquela expectativa, o relógio olhando para mim, o pessoal do Infinito Bem querendo, vai, cara, acaba isso. Olha aqui, ó. Capítulo 12. Doação de órgãos. Eu vou ler rapidamente. Constantemente vemos propagandas nas mídias pedindo às pessoas que doem sangue. É muito importante para a sociedade esse grupo de pessoas e indivíduos de boa vontade que uma vez ao ano, pelo menos, se dispõe a doar sangue. Sabemos que os bancos de sangue no país inteiro costumam sofrer muitas faltas porque carecem de doadores. Parece que as pessoas não se dão conta do quão importante é a atitude de doar sangue. Entretanto, ao lado dessa doação de sangue, que nos parece mais corriqueira, mais costumeira, mais conhecida, existe outro nível de doação de maior complexidade, que é a doação de órgãos, né? E aí ele vai discorrendo, pelo tempo eu não vou falar, mas vai ficar curiosidade para que vocês façam o Clube do Livro e peguem esse livro, tá? Então ele cita várias coisas, mas ele vem dizer uma frase, se eu não marquei aqui quando eu li na época, eu vou tentar achar para encerrar. Mas ele vem dizer que, acho que é isso, aprendemos com os amigos do espaço, com os espíritos bons, que quando numa universidade, por exemplo, são utilizadas as peças anatômicas, os cadáveres,
colocados em formol para que sirvam aos estudos acadêmicos e a partir daí se desdobrem tantas coisas, tantos conhecimentos importantes para a saúde humana, que se estudam tantos fenômenos vitais a partir do corpo daquele cadáver, os antigos donos desses cadáveres são homenageados no além. Para vermos como, mesmo depois do despojo carnal, quando um ato de ação voluntário, ou mesmo involuntário, ele até diz isso, mesmo que eu não peça para que o meu corpo possa servir para estudos, se eu for tratado morto como um indigente, mesmo daquela condição, mesmo eu não querendo, a espiritualidade superior presta-lhes homenagens e com certeza coloca lá mais alguns bônus horas naquele espírito, para que aquele espírito possa seguir adiante na sua caminhada evolutiva. Meus queridos, a hora já pede que eu termine de falar, porque se deixar eu falo mais do que a boca. Eu queria agradecer imensamente a vocês pela oportunidade de me ouvir, em nome da Federação Espírita Paraibana, em meu nome próprio, Caio César, porque é uma honra, é um prazer vir aqui, nessa casa tão acolhedora. Eu posso dizer assim, é muito bom falar para a gente, assim perto. Aqueles que me escutam, que me ouvem, maravilhoso saber que a gente alcança pela tecnologia, pela instrução e pelo amor. Pessoas no mundo inteiro, que essa live fica gravada, as pessoas podem acessar. Mas é maravilhoso ver gente assim, olhar olho no olho, e que a humanidade volte melhor, aprendendo a lição do que essa pandemia veio pela lei de progresso e pela lei de destruição, que são obras do amor e da instrução, do Cristo e de Kardec. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Gratidão.